leve a coisa, né? Mas muitas das vezes o inimigo vê a pessoa fumando. Gente, o inimigo também é astuto. Quando ele quer colocar uma pessoa contra a outra, ele vai fazer questão de denegrir a imagem. Por isso que nós, como cristãos, nós não podemos denegrir a imagem de ninguém. Nós estamos proibidos. Não façam isso, não denigram a imagem dos seus irmãos. Porque quem faz isso é o diabo. Então, se você sonhar com a sua sogra falando mal de você... É a sogra. É brincadeira. É brincadeira. Com certeza é a sua sogra. Eita, glória. Antigamente eu falava pro pessoal na igreja, ensinava isso. Agora estou entendendo mais sobre sonhos, né? Você vai aprofundando e vai entendendo cada vez mais. Mas só que eu também, a turma que eu conhecia, que era a turma que eu pastoreava, eu vi que muitos não era nem de oração, nem nada. Então eu via que era mais sonhos, não era sonho da mente, ou até perturbação do inimigo, não era tanto profético. Então eu passava essa orientação. Se você sonhar algo ruim contra um irmão, nem precisa contar para ele, porque vai gerar medo, vai gerar dúvida. Você levanta e repreenda. É isso que eu falava. Até uma vez uma irmã contou para mim, eu falei, ela não participou da escola. Ai, pastor, eu sonhei com você que você levou 5 tiros na cara. E eu falei assim, que vantagem ela ter contado. Para mim não fez efeito nenhum, nem fiquei com medo, nem nada. Mas eu falava assim, não conte para outro irmão. Eu passava essa orientação. Essa orientação é certo ou errado, é melhor contar? Não, porque... Eu falava, você levanta e repreenda. Falava para fazer alguma coisa. Se é algo maligno, está repreendido, está quebrado. E aí eu falei, já foi repreendido, já resolveu. Mas qual é a orientação melhor? Bom, é o que eu falo. Eu tenho algo que o Senhor me mostra. Eu sei que é Ele falando para mim que é um alerta para me interceder por aquela pessoa. Agora também eu sei quando o inimigo quer trazer coisa e distorcer as coisas. Ele faz isso. Aí ele quer trazer alguma confusão. Tipo uma esposa que ela tem muitos ciúmes do marido. Ela já tem ciúmes do marido. Ela vai sonhar com o marido traindo ela. Porque o inimigo vai fazer de tudo para vocês se separarem. Então você vai começar a ver ter sonhos que o inimigo está traindo. Não é que não possa ser um aviso de Deus, mas Deus vai avisar. Acontece que você tem que ficar muito atento com a tua alma, com o que você está pensando durante o dia. Você é uma mulher super desconfiada. Você é um cara super desconfiado. Começou a sonhar, o inimigo está colocando isso aí. Cuidado. Tá? É igual assim, a gente junta todos os pastores para fazer uma libertação, certo? Aí a gente se uniu. Aí estamos lá, a equipe toda tentando expulsar uma legião. Eles vão brincar com os santos do Senhor. Eles vão querer fazer bagunça. E aí ele vai falar assim, não vou sair porque alguém aqui está em adultério. Gente, aí vai ficar um desconfiado do outro, e aí ele já roubou a autoridade, porque ele já entrou no coração. Já pôs desconfiança um do outro. Então, não, gente, ele está mentindo, ele está querendo causar confusão porque ele quer ficar. Eles não querem sair. Então, eles vão tentar fazer o quê? Desestruturar a equipe de libertação. Então, você tem que entender que eles estão com brincadeira. Eles fazem isso. Eu não vou sair porque alguém aqui está em pecado. Eles são mentirosos também, tá? Não estou falando, o inimigo pode acusar e pode ser verdade. Mas eles também fazem isso. Gente, a nossa luta não é contra os irmãos. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Outra coisa que eu quero dar exemplo. Quando eu vou pegar uma pessoa para libertar e a libertação dela é muito pesada, eu vou ficar mesmo com aquela pessoa, eu vou ficar cuidando daquela pessoa, tá? Eu não vou atender a pessoa e ficar com uma pessoa uma vez só. Eu vou ficar acompanhando ela, vou trazer ela para minha escola, vou trazer ela para baixo da minha asa, né? Vou cuidar daquela pessoa com amor e carinho. Então, o que as pessoas falam para mim? O inimigo falou para mim não procurar mais você. Você sabia? Mas como? Em sonho? Não, em sonho, o inimigo vai mostrar que a gente não está capacitado, ou que a gente está em pecado, porque ele não quer que aquela alma seja liberta. E como ele sabe que você vai ser o canal para Jesus, Jesus é o único caminho, mas nós somos uma ponte para Jesus. E Jesus é o único caminho para Deus Pai. Então, como ele sabe que você vai apontar tudo que você vai fazer, você vai apontar para Cristo.
E ele sabe que você vai levar essa pessoa para Jesus. Ele vai fazer de tudo para pegar essa pessoa, fazer ela ter raiva de você, fazer ela começar a te odiar. Aí, se ele não conseguir, ele vai colocar sonhos que você está fumando, que você está bebendo, ou que você é um incompetente, que você não tem competência para ajudar essa pessoa. E a própria pessoa vai vir falar: eu não vou fazer mais nada com você porque você não vai me ajudar. Quantas vezes eu vi? Eu falei assim: quando foi que ele falou com você? Ele quem? Quando foi que ele falou com você? Ah, foi hoje de manhã. Eu falei: então, foi ele. Porque ele não quer que você seja liberto. Então ele vai te tirar daqui, ele vai te tirar da escola. Tem pessoas que já entraram na escola, né? Graças a Deus foram poucas, mas que não entenderam o nível é muito pesado da escola. Porque tem muita santidade no grupo. É santidade, santificação, arrependimento, jejum e oração. Aproveita até e explica como que você começou uma escola nova, para o pessoal entender, né? Que você está falando da escola. Sim. A pastora Silvana começou uma escola que ensina sobre cura, vai ensinar sobre sonhos, isso tá lá também na aula. Sim. Sobre batalha, ensina várias das coisas, explica como funciona essa escola, até para pessoas que estão assistindo, falar assim, ó, eu quero fazer parte dessa Sim. escola. O senhor falou para mim assim, que a gente está num tempo agora, as pessoas estão muito dependentes de oração, né? Que alguém jejue por elas, que alguém ore por elas, que alguém revele sonho para elas, que alguém sempre carregue em elas. E nós estamos num tempo que a gente não vai conseguir, por mais que a gente queira e tenha um coração assim voltado a ajudar os nossos irmãos, né? Se compadeça do sofrimento deles, a gente não vai conseguir ajudar todo mundo, né? Nem atender e responder todo mundo no WhatsApp a gente já não consegue. Vai ficando muito difícil. Então, o que acontece? O Senhor falou para mim assim, está na hora de vocês começarem a levantar discípulos. Ele mesmo falou para mim, vai doer. Ele falou isso para mim, que ia doer. Por quê? Doer? Fazer discípulos. Falou, você vai sofrer. Vai doer, vai sofrer, mas você vai fazer discípulos. Porque é gerar, né? É um parto, né? Você vai gerar, você vai carregar a gestação, 1 mês, 2 meses, 3 meses. É uma gestação. Você está gerando filhos, né, espirituais. Vai doer, tem um custo. As pessoas, o custo espiritual é muito alto. Você vai estar cobrindo a vida dessa pessoa, a casa dela, de oração. Mas você vai levantar essa pessoa e ela vai dar prejuízo para o inimigo. E o inimigo não quer. Então, ele vai vir trazer empecilho, vai colocar a pessoa para ficar bravo e sair da escola. Você vai corrigir a pessoa e a pessoa não vai querer. Então, assim, o que acontece? A gente não está mais em tempo de ficar lá, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Eu oro, de verdade. Diante de Deus. Eu jejuo todos os dias. Eu costumo pegar um jejum, fora os propósitos que eu tenho, eu viro um dia para o outro jejuando até a noite. E só como à noite. Eu não estou acostumada a almoçar, não estou acostumada a comer de dia. Porque eu sempre entrego mais para tarde. Há casos que eu entrego mais cedo. Às 14 horas, às 17 horas. Há casos. Mas a maioria eu só entrego na janta. Eu venho de um dia para o outro. Porque eu sei que a gente precisa. E para dar força para essas pessoas. E estou orando por elas direto. Então, o que acontece? Eu preciso ensinar elas a ouvir a voz de Deus. Eu preciso. Eu preciso ensinar elas a protegerem a sua casa. Proteger o seu sonho. Então, não é hora mais de você pegar o que você recebeu de Deus e reter. É hora de você ensinar seus irmãos, dividir com seus irmãos. Divide o que você passou, divide as tuas experiências. Fala como que é que você guerreia. Ajuda o seu irmão, ative ele, ative os anjos pessoais dele. Ative o ministério de anjos na vida dele, ative essa pessoa, ajude essa pessoa. Olha, é assim que você vai interpretar sonho, assim que você vai guardar para o inimigo não entrar no seu sonho. Então o Senhor começou a falar para mim, você vai fazer discípulos, eu estou te dando uma escola. Eu não tinha ninguém. E ele falou, eu vou te dar uma escola. E eu falei... Sei, quando ele falou isso 3 meses atrás? Não, faz pouco tempo. A escola, acho que a escola tem 2 meses no máximo. Eu só fiz 3 aulas. Não. Então tem menos de um tem mês. Tem 1 mês, menos de 1 mês. Eu só fiz 3 aulas. Se for para 4, 1 mês. Isso. E a gente já estamos com 62 pessoas. 62? 62.
Depois desse podcast vai aumentar para mais Em de nome 100. de Jesus Cristo. E o povo tá marchando. Então, assim, a pessoa chega lá, eu sonhei com não sei o quê. Não, calma aí, você vai entender. Porque, assim, você vai receber o sonho também, o Senhor se comunica com a gente, o que é espiritual é no espírito. Espírito. É no espírito. Então, você sonhou. Você sabe o que você está passando na sua vida. Você sabe o que você está passando na sua vida profissional. Isso que é interessante, pastora. Porque eu vi falando, estou estudando sobre sonhos, e ele disse, e alguns falam isso, que alguém só falar o sonho literalmente aqui, mas sem saber o que a pessoa está passando, fica difícil de interpretar. Porque tem a ver com o contexto que ela tem, que ela está vivendo. Perfeito. Então lá nessa escola você ensina a pessoa a ter capacidade de ela mesma interpretar o seu sonho. Sim. Ou você interpreta todos os sonhos. Ent- Fala assim, pastora, tá aqui meu sonho, interpreta. Olha, por mais que eu tenha algo assim, uma facilidade de interpretar, mas pelo fato de ter essa vivência com o próprio mestre, né? Que ele sempre tá falando comigo ali, conversando comigo e me ajudando, né? Me dando o mel ali, né? Ali, como eu pedi para ele, como criança. Então, as coisas que as pessoas vêm falar são coisas que eu vivi. Então, assim, às vezes as pessoas falam de coisas também, claro, cada pessoa vai receber. Para mim, tem pessoas que falam que água suja é uma coisa. A água suja, eu aprendi para mim o que o Espírito Santo me ensinou, que é o ambiente. A cor da água é o ambiente ao qual eu estou. Então, se esse ambiente está com barro, alguma coisa, esse ambiente, ele está muito pesado. Então, se alguém chegar para a pastora e falar assim, eu sonhei com água suja, Ambiente muito pesado, ambiente opresso, ambiente com briga, tem alguma coisa que está para acontecer aí no espiritual. Água limpa, maravilhoso. Água limpa é uma bênção. Sonhou que uma onda veio grande, alguma coisa vai acontecer. A onda, eu sonhei que uma onda se levantava, o mar estava limpo, limpo, limpo. Se levantou uma onda muito grande. Eu falei, Senhor, agora eu vou morrer. E a onda passava por mim e eu ficava de pé no mesmo lugar. Eu não me mexia. Não me pergunte como. Eu achava que eu ia morrer. Eu fechei os olhos e achei que ia morrer. A onda passava por cima de mim e nem me tocava. e era o quê? É uma situação muito difícil. É uma luta muito grande, porém, ela não vai me derrubar. Ela vai passar por cima, mas ela não vai me tocar. Agora, um irmão perguntou para mim, um pastor. Ele falou, olha só, eu sonhei que a minha roupa estava rasgada. Minha roupa estava muito amassada. E aí eu tomava um caldo. Eu estava lá na água, de repente veio uma onda e me derrubou. Eu falei, vai acontecer alguma coisa. E outra coisa, você tem orado, jejuado, como está a sua vida com Deus? Ele falou, não estou tendo força para orar. Falei, então, a sua roupa espiritual aí. A sua roupa espiritual, ela tá ruim, ela tá fraca, ela tá rasgada, ela tá se rasgando. Então, é o odre velho, é o vinho novo no odre velho. Você precisa de odre novo. Peça para o Senhor trocar suas vestes, assim como foi feito com Josué. Senhor, se tem algo de errado nas minhas vestes, troca as minhas vestes, para que o inimigo não venha me acusar e não venha tentar nenhum mal contra mim. É Bíblia, ele trocou de Josué, por que ele não troca a minha? Ele vai trocar a minha. Você está se comparando a Josué? De forma nenhuma. Mas o meu Senhor que fez, ele continua fazendo, ele continua operando e ele vai continuar operando. Em nome de Jesus. Jesus. E é interessante, apóstolo, falando nessa escola, você tem a parte de sonho, mas você não só ensina sonhos. Como é que divide a aula? É por módulo ou não tem isso? Vamos dizer, toda segunda. É toda segunda? Toda segunda. Toda segunda. Aí vamos dizer, segunda-feira vai falar sobre qual tema? Ou é um mês falando em um assunto, outro mês falando em outro. Como é que segue? É legal porque é uma grata surpresa, né, do Espírito Santo. Como a escola é dele, ele deu valor também, porque ele falou, eu quero que pessoas que tenham um alto nível entrem na escola, como pessoas muito simples entrem na escola. Qual é o valor? 53. R$53, ó. Preço de uma pizza e uma Coca-Cola. Você tem que investir no conhecimento. Lá em Provérbios diz, compre a sabedoria, adquira o conhecimento. E aí ele deu o valor da escola, porque ele falou que
várias pessoas iam entrar, ele falou. Então ele está cumprindo, ele está trazendo as pessoas. Ele é lindo. E então ele dá aula, por quê também? Porque isso anima muito o povo. Porque de repente eu vou pegar numa coisa e ficar ali muito tempo naquele assunto, só falando de libertação, ou só falando de finanças. Vai ficar um negócio muito chato. Então, como a gente trabalha em tudo, em todas as áreas, até mesmo para você começar a trazer fundamento em todas as áreas da sua vida, e é tudo com base na palavra de Deus, então vai ficando muito animado, porque eles nunca sabem o que eu vou trazer. E eu também nunca sei. Porque é claro que eu estou sempre estudando para trazer a aula, mas o Espírito Santo ele chega e fala: não, hoje você não vai fazer isso, você vai trazer umas chaves proféticas. Hoje você vai ensinar eles a ministrar cura. Hoje você vai falar de finanças. O que é que destrói as finanças? Hoje você vai falar para eles sobre arrebatamento. E aí todas as aulas têm ativação profética, tem oração. Então, tem quebra de maldição, quebra de trabalho, tudo. Eu oro para quebrar toda a palavra de maldição que foi lançada contra a vida deles. Eu entro em guerra por eles. A gente ora por bênçãos, por vitória, restauração de casamento. Então, assim, como o Espírito Santo, ele sempre faz um mover diferente. E aí, a escola é dele, eu só estou servindo e obedecendo. Glória a Deus, a escola vai crescer de uma forma extraordinária. Tem um testemunho, eu acho que foi um arrebatamento de um pastor, e eu acho tremendo isso num sonho. Ele dormiu, sonhou que ele estava na Colômbia. Ele sabia que era a Colômbia, e ele está andando com um rapaz lá na Colômbia, e aí tem um bar ali, e ele falou assim, vamos comer um lanche ali. Aí ele pega um pão com queijo e começa a comer. Aí ele acorda desse sonho, ele viu que não era apenas um sonho, ele acorda com um pedaço de pão e queijo na boca dele. Meu Deus. E aí ele é impactado com aquele sonho, e ele falou, eu tenho que ir para a Colômbia. Aí foi falar lá com o pastor dele, pastor, eu tive esse sonho desse jeito, não foi um sonho, foi uma visão, foi algo sobrenatural, eu tenho que ir para a Colômbia. E o pastor dele falou assim, nós não tem pensamento nenhum de investir na Colômbia. Mas ele teve o sonho deu uma convicção dele tão grande que ele pegou com a família, eu acho que na época tinha 2 filhos, e foi sem ser enviado para a igreja, sem conhecer nada da Colômbia, sem ter recursos financeiros, mas ele tinha certeza que Deus queria ele na Colômbia. E aí ele, claro que no começo ralou, né, sem recursos, nem igreja, mas ele construiu um grande ministério lá. Na época ele veio no Brasil, fizeram até livro da história dele. Ele tinha mais de 30 igrejas grandes lá na Colômbia. E aí até o pastor, depois que ele estava com muita igreja, falou assim, não é que nem você agora. Eu falei, agora eu não preciso, eu precisava do começo de apoio, que eu tive que ralar, sofrer sem nada. Mas foi um sonho muito profético. Eu creio que o Davi Rebolo, no livro Profetas Dimensionais, olha, é muito forte. Ele fala de muitas visões e de arrebatamento. Eu creio que essa dimensão está chegando para o povo de Deus. Amém. O povo de Deus, Deus vai levar para lugares, para ministrar, como você já foi, em países, cidades, lugares para ministrar cura, libertação no mundo espiritual. Mas precisamos desse processo de purificação, de limpeza. Amém. Você já teve, qual o sonho mais forte profético que você teve, que você lembra? Eu já tive sonhos com Jesus, né? Só deixando claro que eu não vi o rosto do mestre. Os anjos me levaram, então eu não tinha força nos pés, nos braços e nem no pescoço. Esse foi o mais forte. Mas só que o último foi com a Trindade. Como foi? Aí esse, pra mim, assim, até hoje, se eu for falar que eu vou chorar, né? Então, mas fala pelo menos um pouquinho. Porque, assim, pastor, é lindo, assim. Eu estava num processo de mudança e transição de ministério, né? De chamada. O Senhor levando a gente para um nível, assim, de guerra muito violento. E aí, eu dormi tudo. E a gente fica um pouco inseguro. Porque quanto mais é nos dado, mais nos é cobrado. E eu vi que a peleja estava muito, muito alta.
E aí eu vendo também assim, falei, meu esposo, né? Porque a gente sempre tá preocupado com o cônjuge, né? Tipo assim, porque tem batalha que você fala, gente, eu aguento, o Senhor tá cingindo os meus lombos para isso, né? Mas e a pessoa que ela não é, né, ainda, né, de repente assim, igual ele trabalha 14 horas por dia. 14 14, é muito tempo. E veio me trazer, você viu que bênção, Eu né? É, O apóstolo trouxe a apóstolo deu aqui 1 hora de viagem, né? me deixou aqui 1 hora deixou e já foi trabalhar e trabalhar. já vai chegar à noitinho. É, e Deus queria. abençoe o apóstolo. Amém. Obrigada, pastor. E ele queria vir me buscar. Eu falei, não, não venha, meu bem, fica aí, porque é muito, você vê como que é, ele é uma bênção na minha vida. Então, assim, aí você como tá, eu tô acostumada com a guerra, né? Porque ele é ele é escudeiro. A oração dele é de escudo, ele é de proteção. E eu sou de espada, porque tem isso também. Não é que as pessoas não possam interceder e orar. Mas e nem não significa que a sua que possa mudar. Ele pode ser um homem de espada. Ele tem espada, tá? E ele passa a espada também para me dar força. Ele tem uma guerra e quando eu tô fazendo muita libertação de ex-bruxo e feiticeiro, eu perco toda a energia. Fico muito cansada. E aí ele vem com a espada que o Senhor colocou na mão dele e ele passa e na hora eu já começo eu levanto outra pessoa, né? Mas assim, eu estava muito preocupada. Aí eu dormi. Orei e dormi. E aí eu sonhei que eu estava andando por um corredor, estava andando, entrando nos lugares e vi os crentes em festa. Eu vi o povo da igreja em festa, eu vi lata de cerveja, eu vi churrasco, eu vi bagunça, eu vi um monte de coisa. Não tenho nada contra churrasco, hein, gente? Eu até gosto, né? Do churrasco. Mas eu vi muita bagunça, muito fala-fala, tudo. E eu falei, nossa, que estranho, né? Os crentes, os servos do Senhor misturado com essa bagunça, né? E aí eu falei, eu não gostei daqui não, eu não vou ficar aqui. E aí eu falei, eu vou lá pro fundo, como se eu conhecesse o fundo da casa. Quando eu vou para ir pro fundo da casa, eu tenho que andar por uns corredor muito estreito. E cada vez que eu passava, se estreitava mais o corredor. Até que eu cheguei no fundo dessa casa. Quando eu cheguei no fundo dessa casa, eu vi uma mulher e ela estava servindo uns copos e ela colocava uns copos na mesa para um homem e tinha muitos copos de água. Olha que mistério isso. E a água era bem branca, era uma água muito pura, muito branca. Não tinha barulho nenhum lá atrás, não tinha bagunça, nada. E aí, na hora que eu chego, eu já não vejo mais essa mulher. Eu vejo um homem e ele sorri muito para mim. E ele olha para mim sorrindo. E eu acho que é uma autoridade. E eu falo, esse homem é muito diferente. Quem será que é esse pastor? Ele é muito diferente. E ele sorria muito para mim. Quando eu vou para chegar perto dele, olha o que acontece. Ele se levanta com muita força, muito assim, como se fosse... Ele se levanta. E aí os anjos já me pegam. Um de um braço, outro do outro, em outro. E me arrasta para trás. E aí ele sorrindo para mim. Quando ele me arrasta para trás, eu já não tenho força para nada, né? Eu já tô caída, tudo. Aí eu vejo um homem. Eu vejo uma manta, assim, uma manta. E aí eu vejo um homem muito sério. E do lado dele tem um cordeiro. A natureza do Espírito Santo, de Deus Pai e de Deus Filho. E aí eu não conseguia ficar mais de pé, eu chorava assim, a boca, aquela emoção, né? Aí os anjos fizeram assim, para ele falar comigo. E eu não conseguia olhar ele. Aí ele falou 5 coisas, pediu ele por você. Ele falou que o Senhor Jesus intercedeu, pediu 5 coisas por mim. E ali ele falou assim, que ele estava, que toda ferida que eu tinha passado na minha vida, que agora ele estava me levantando para curar pessoas feridas. Agora eu entendo porque essa cura interior tão envolvida com a libertação, envolvida com o avivamento, envolvida com tudo.
Tudo que eu faço tem cura interior. E aí ele falou assim para mim assim, eu te curo de tudo hoje e nunca mais nada disso vai te ferir. Agora você vai curar pessoas. E aí ele começava a falar, eu já não estava mais lá, né? Que aí eu já não estava, e aí as coisas que Cristo pediu. E uma delas foi a cura total do meu coração. E aí eu tive, claro, né? Os anjos trocaram meu coração, me deram um coração novo, né? Eu já tive essa experiência. Mas a palavra, eu estive com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ele falou para mim assim que ele estava cuidando de mim. Ele falou, não se preocupa, você nunca mais vai sentir essa dor. Quer dizer, vai ter paulada, você vai receber paulada, você vai receber pedrada, você vai ser desprezada, você vai ser rejeitada, mas não vai doer mais. Tô te dando uma casca aí que você vai ficar mais... tô te deixando mais firme. E ali ele falava comigo e a coisa mais linda que o Cordeiro olhava para mim, né? De uma forma assim tremenda, assim que... Gente, eu não... foi a experiência mais linda da minha vida, assim. Como eu estou pedindo isso de novo, né? Eu quero estar com vocês de novo, né? Eu quero estar com eles de novo. Glória. E aí depois eu saía e aí eu entrava no corredor muito estreito. Quando eu chegava no final desse corredor, eu falei, glórias a Deus, eu cheguei na saída. Quando eu chegava na saída, é como se eu tivesse a caminho de nações. E aí, quando eu chegava nesse lugar, eu via todo mundo passando por um lugar para cortar caminho. E as pessoas vêm por aqui, corta caminho. Aqui é mais fácil. Mas eu via que pessoas que entravam naquela lama, naquela água, naquela areia meio movediça, muitas delas morriam naquele lugar. E aí as pessoas começavam a falar para mim, entra por aqui, entra por aqui. E aí eu peguei e falei, não, eu não vou por aí. Eu vou no caminho mais longo, eu vou dar a volta. E eu decidi dar a volta e não entrar pelo caminho que todos estavam fazendo. Tem um significado isso? Sim. Que depois, olha, que no caminho, tudo que Deus está preparando para nós, isso serve para todos nós, tem os atalhos. Ah, você vai chegar mais rápido, você vai subir mais rápido, você vai conquistar mais rápido, você vai conseguir mais rápido. Não pega atalho com Deus. Passa o seu processo de passo por passo. Suba degrau por degrau. Não pega atalho, porque muitas pessoas entravam naquela água e não saía. Eu via quando elas entravam dentro daquela água, virava uma areia movediça e elas morriam lá dentro, só subia a bolha do ar. E aquela pessoa sumia lá dentro. Algumas, com muito esforço, conseguia sair do outro lado. A maioria não. Mas eu falei, o atalho não é para mim. Eu tinha certeza. Quando eu encontrei Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu sabia que o atalho não era para mim. Porque o corredor estava estreito. Eu estava passando por um corredor estreito. Então eu passei por uma bagunça e não me envolvi com a bagunça. E tinham cristãos ali. De repente eu fui para o outro lado. Ali para um lugar mais reservado. Tive encontro com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Se eu tivesse ficado na bagunça, eu não tinha tido encontro com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Depois eu volto para um corredor mais estreito. E aí vão ter pessoas no caminho que vão tentar falar, pega atalho. E se eles quiserem pegar atalho, o problema é deles. Eu não vou. Eu não sou todo mundo. Muitas das vezes você vai na contramão de todo mundo. E aí eu dei a volta e saí. E aí eu já comecei a ver placa, já vi que eu já estava em outro lugar. Nem estava aqui mais. É forte. Não pegue atalho. Pessoas que não querem passar pelo processo, que é as coisas rápido. Eu falo isso, tem um processo. Passe pelo processo. Então, pastora, fala as suas redes sociais. Daqui a pouco a pastora vai estar orando por você. Amém. Ter uma ativação. Ela vai falar o seu Instagram e YouTube, mas eu quero falar que na descrição do vídeo vai estar o Instagram dela. A descrição do vídeo é fechada. Debaixo do vídeo, clica para abrir a descrição. No segundo link vai estar o Instagram da pastora. Você entrar lá. Lá no Instagram dela tem um banner que tem a foto da escola. Tudo que é falado na escola, o valor e o WhatsApp
para você entrar em contato. Então você pode entrar na escola, não precisa nem perguntar nada, é só mandar o WhatsApp para fazer a escola, porque já está tudo informado no banner, né? Já está tudo escrito lá. Verdade. Eu acho engraçado, tem coisa muito escrita aqui, a pessoa ainda liga, eu falo assim, mas você não está vendo que já está lá, mas o pessoal não precisa nem, você só manda mensagem para ir fazer a escola. Fala aí seu Instagram e o Verdade, YouTube. pastor. Eu mando o banner no WhatsApp e o pessoal fala, tá, mas o que que tem no banner? Eu falei, gente, lê o banner. Lê o banner. Só deixar claro para as pessoas que querem interpretação de sonho, essas coisas que a gente falou aqui. Então, às vezes, alguém pergunta alguma coisa para mim, o Senhor já me dá toda a interpretação do sonho. Porque tem sonho que é muito claro para mim, né? Eu vejo tudo que está acontecendo ali, eu já sei o que é que o Espírito Santo vai falando. Pá, 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 pá. Aí eu sei que é um dom, mas ele só se movimenta quando o Senhor quer, tá? Não é um dom assim como tem pessoas que falam de todos os sonhos. Agora, tem uma coisa, tem sonhos que as pessoas falam para mim, gente, eu não sei nem, é como se eu estivesse ouvindo outra língua. Eu não entendo nada, porque é um mistério da pessoa com Deus. Então, antes da pessoa sair, né, tentando as pessoas trazer interpretação, até para pessoas que não servem a Deus. Trazer uma interpretação e a pessoa não sabe como que você está vivendo, o que você está passando naquele momento, ou vão lá para o Google, né, procurar a interpretação do sonho lá em misticismo. Aí vai dar problema. vai dar mais problema ainda. Então, eu quero só te dizer que você precisa buscar essa ajuda com o Espírito Santo e entender que o Senhor está te dando, te chamando, te convidando para ter mais experiências com Ele. Quanto mais você terceirizar tudo que Ele te passar, terceirizar a sua oração, terceirizar a interpretação do seu sonho, terceirizar os mistérios, mais longe de Deus você vai ficar. Quanto mais você entender que Ele está te atraindo para Ele, que é uma forma dele te atrair para Ele, mais próximo a Ele você vai estar. Amém? Amém. Amém. As minhas redes sociais é @silvanabase, né? B de bola, A de amor, Z de zabumba e de igreja. O canal do YouTube também tem bastante aula lá legal, tem oração, tem tudo. Também tem bastante coisa, fala sobre dízimo, oferta, fala sobre sexualidade, no casamento, fala sobre tudo, fala sobre finanças. Também o canal é uma bênção. E o canal é Silvana Base também. Então tá bem simples de me achar, mas é muito simples. Fácil de achar. Muito fácil. Pastora e apóstola, né? Ungida. Faça a oração para ativar esse povo. Amém. Deus te use aí para ativar esse povo. Amém. Eu vou fazer aquilo que o Senhor está falando também, que Amém. O Senhor está falando assim que é tempo da gente voltar ao primeiro amor, né? Verdade. Voltar a desejar estar na presença do Senhor, né? Voltar ao arrependimento, voltar à busca, aquela busca incessante, né? Eu quero dizer assim, não confunda a assunção violenta de serviço com a assunção de comunhão com Deus. Porque um dos arrebatamentos últimos que eu tive, o Senhor falou que muitas agendas, lembra? Até falei, né, pro pastor, né? Não era agenda de Deus. O Senhor continua falando isso para mim. Tem muitas coisas que o Senhor não está. Então, tem muita gente fazendo muita coisa, mas está muito longe de Deus já. Você pode fazer obra social, você pode fazer o que for. Você pode fazer caridade, você pode fazer boa ação. Mas toma cuidado. Porque o inimigo também pode estar te distraindo nesse muito fazer a obra. E aí, toma cuidado com a sua casa. Nós precisamos ter atenção com a nossa casa, com o nosso casamento, ter atenção com os nossos filhos e ter atenção também para saber, porque tem lugares que o Senhor não vai querer que você esteja, não adianta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as distrações. Toma cuidado com distração de internet. Toma cuidado com disputas, coisas. A igreja não está aqui para disputar. Nós somos o corpo e Cristo é a igreja. O corpo precisa de todos os membros. Então, vamos ser unidos, tá bom? Eu quero pedir isso para a igreja. Eu estou fazendo um apelo. Vamos ser unidos. Amém. Vamos andar junto. Vamos caminhar junto. Não importa se a gente fala com um, com o outro. Vamos nos ajudar. Nós não estamos aqui para atacar. E outra coisa, fuja desses programas que ficam atacando a igreja. Que ficam batendo na igreja, que ficam denegrindo a igreja. Você viu quem caiu? Você viu quem desviou? Você viu? Fuja disso, porque o Espírito Santo estava falando comigo outro dia e o Senhor Jesus ele foi bem claro. Ele falou, eu sou o dono da igreja. Então, eu não preciso dizer mais nada, né?
Você bateu na igreja, o Senhor falou assim, a igreja ainda tem dono. Tem dono. Então, né, pra gente começar a se unir aí, porque o Senhor não se agrada, né? Não. Da divisão. Pai querido e Pai amado, nós queremos glorificar, enaltecer o teu santo nome, ó Mestre amado e querido. Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui falando de Ti, Senhor. E o Teu nome, Senhor, está sendo exaltado, engrandecido, glorificado, Senhor. Senhor, onde chegar, Senhor, esse podcast, Amém. Pai. Que essa pessoa, Senhor, possa, Senhor, ouvir a voz profética. Que ela possa se achegar a Ti, Pai. Essas pessoas que estão afastadas da Sua presença, que elas possam voltar, Senhor, meu Deus, para a Tua presença. Aqueles que estão fracos, meu Deus e meu Pai, estão cansados, Pai, a Tua palavra diz, vinde a mim, vós que estão cansados, sobrecarregados, abatidos e oprimidos, eu vos aliviarei o cansaço. A Tua palavra diz mais, Senhor, que o Teu jugo é suave, que Teu fardo é leve, Pai. E aqueles que se afastaram, ricanto e anda, ramassuia, andelamassuia, da Tua presença. Senhor, que eles venham sentir falta, Pai. Quando eles tocavam na Tua casa, quando eles louvavam na Tua casa, na Tua presença. Senhor, aqueles que profetizavam, Senhor, meu Deus. Aqueles que ministravam a Tua palavra, que evangelizaram, Senhor, que eles voltem correndo para a Tua presença e para os Teus braços. Rialaçu, decanto e andarás. Senhor, que o Teu povo, Senhor, possa ser tomado de uma unção, Senhor, de quebrantamento, que a gente possa se arrepender, se envergonhar dos nossos maus caminhos, que a gente possa ver de onde a gente caiu, aonde a gente errou, se levantar e voltar para o caminho. Rialabás, elei calanto e decai. É o Senhor Espírito Santo que convence o homem do erro, do juízo e da justiça. Arialaço e decanto e andarás. Espírito Santo, convence os teus filhos que é tempo de voltar, é tempo de se humilhar, é tempo de se arrepender, é tempo de santificar, é tempo da igreja se unir, é tempo de se levantar, é tempo do teu povo marchar, é tempo do teu povo se unir, Senhor. Derrama, Senhor, o teu poder, derrama a tua unção, derrama a tua força, Pai. Eu imparto com os teus filhos aquilo que está sobre a minha vida, a autoridade de alto nível para a guerra, força, Pai, resistência, a resistir, Senhor, às lutas, resistir às perseguições, resistir, meu Deus e meu Pai, à oposição, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Levanta, Senhor, um exército, Pai. Este canto e decai. Tira a covardia, tira o medo, tira, Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, dá força, dá vigor para os teus filhos. Fortalece o corpo, a alma, o espírito, Pai. Levanta guerreiros de combate, de peleja, de batalha, que eles recebam essa força violenta para a guerra espiritual, essa força violenta para orar, para jejuar, para te buscar, para santificar. Mais sede, mais sede, mais sede, mais sede de ti, sede, que essa nuvem de glória venha descer sobre a casa dos teus filhos, Pai. Essa unção, Pai, que está aqui, essa unção que está aqui, essa nuvem que se movimenta, Pai, venha descer sobre a casa dos teus filhos, dos teus ungidos, Pai. Rialaço e decas. Que os teus anjos, Pai, em nome de Jesus, comece a ministrar os teus filhos, Pai. Comece a ministrar os teus filhos, Pai. Que haja cura, Pai. A cura física, Pai. Aleluia. Nós destruímos todos os caroços em nome de Jesus. Enfermidade, fora desse corpo, em nome de Jesus. Nós destruímos, arrancamos toda enfermidade, fora, em nome de Jesus.
Saia, espíritos de enfermidade. Fora. Em nome de Jesus, toda opressão, preocupação, ansiedade. Fora. Em nome de Jesus. Toda palavra contrária de maldição, eu transformo em bênção, em vitória, prosperidade, prosperidade espiritual, prosperidade na saúde, prosperidade no casamento, prosperidade dos filhos, prosperidade financeira, prosperidade, prosperidade, palavras de bênção, de vitória, em nome de Jesus Cristo, esperança, alegria, Pai. Coloca um cântico novo no lábio dos teus filhos, Pai, que eles possam cantar, marchar, Senhor, que eles possam se levantar com alegria, Pai. Nós estamos alegres porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós, Pai, e por isso nós estamos alegres. Aleluia. Torna da alegria da salvação aos teus santos. Torna da alegria da salvação aos teus santos. Aqueles que não sintam a tua presença, que eles venham queimar. Que eles iam queimar, que eles iam queimar, que eles iam queimar. E calanto e deixiam de lemanto. Ariala su de canto e de cai. Remende levante. Mais. Aquele que não ora em línguas, que ora em línguas agora. Ser batizado em nome de Jesus. Ora em línguas. Rielas. Eres. Variedade de línguas. Variedades de línguas. Interpretação delas. Interpretação delas. Ativa o profético, ativa o sonho profético, ativa, Senhor, a interpretação de sonhos, Pai. Os dons de interpretar os sonhos, Pai, como mel na boca, assim como tu fala com a sua filhinha, Pai. Assim como o Senhor fala comigo, como criança, Pai. Nós estamos aqui precisando de Ti, Pai. Fortalece o Teu povo, Pai. Aleluia. Une o teu povo, coloca amor, bondade, que o fruto do Espírito Santo esteja sobre nós. Em nome de Jesus, e que possamos dar frutos dignos de arrependimento. E tudo que nós te pedimos, Senhor, seja para a glória do teu nome. Onde nós pisamos, seja bendito. Onde nós colocarmos a mão, seja abençoado. E onde nós chegarmos, que haja bênção, que haja vitória, que haja cura, que haja libertação, que haja restauração, que haja vida, Pai. Vida em abundância. Aleluia, e a Deus. paz que excede todo entendimento. Ah, Senhor, eu declaro que a nossa casa é um lugar que os anjos passeiam, Senhor. Que o coral de anjos te adoram, Pai. Aleluia, Deus. Em nome de Jesus é o que te pedimos e já te agradecemos. Pela honra de falar do teu nome, nós não somos dignos, Senhor. Obrigada. Em nome de Jesus. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Se você recebe, escreve aí no comentário. Eu recebo. Em nome de Jesus. E se você foi batizado, falou em línguas pela primeira vez, escreve aí o que você sentiu, o que aconteceu. Talvez alguns sentiram o poder de Deus como fogo. Teve talvez alguma visão. Nós estamos falando aqui de sonhos. E sonhos e visões são parecidos, porque visões é acordado. Verdade. Então, fala aí, escreve aí no comentário o que aconteceu. Pastora, agradecer, ter cedido seu tempo, né? Ter gravado 2 programas hoje, né? Mas um vai entrar primeiro e outro vai entrar depois. Os 2 muito fortes. Eu creio que muitas pessoas vão ter sonhos destravados, sonhos proféticos. Jesus. E você quer aprender mais, tem uma escola aí, um preço. O preço é só simbólico, esse preço aí. Você gasta aí numa ida aí de comer um salgado, uma pizza. É simbólico. O conhecimento
não tem preço, né, o conhecimento. É Verdade. se fosse falar pagar, fosse pagar realmente pelo conhecimento, pela unção, não tinha como, né? É Mas é uma verdade. direção que Deus deu para a pastora, para a apóstola. Que Deus abençoe a apóstola. Deus Amém. possa vir milhares de alunos, Amém. crescer mais e mais. Amém. Amém. Então nós estamos acabando. Compartilhe aí no grupo WhatsApp, Facebook, direto Instagram. Compartilhe. Aqueles que têm sonhos. Eu queria tanto entender meus sonhos. Tem tanta gente que quer entender sonhos. Então compartilhe esse programa para eles. Então que Deus abençoe. Até o próximo programa. Tchau, tchau.